Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar sobre alguns assuntos, tá? O vídeo hoje vai ser um pouco breve até, porque vamos falar aí, dar uma pitadinha sobre a questão do pênalti, né, do Ferreirinha, né? Vamos falar aí um pouco sobre a questão a viagem, né, de São Paulo, né, o confronto do São Paulo contra o Alianza Lima, né? E vamos falar aí também um pouco sobre essas metas. Eu fiz um vídeo ontem referente a isso, né? E aí vamos falar algumas questões também, né? Mas antes disso, pessoal, se inscreve no canal aí, deixa seu like e vamos falar um pouco de São Paulo, né? O São Paulo viajou, né, pro Peru, lá em Lima, né? Já chegou lá em Lima, né? O São Paulo chegou ontem, né? E viajou aí, Pablo Maia viajou, né? Tinha comentado ontem que ele estava de volta, né? E é muito provável que ele não jogue, né? Acho que ele teve até uma conversa com o Zubeldia, tudo pelo que a gente tá sabendo, que ele teve uma conversa com o Zubeldia, a gente não sabe o teor da conversa, mas ele queria viajar para se ambientar, né? Tá naquele clima de jogo e tal, né? Porque já fazia um tempo que ele não entrava em campo e também não vivia esse clima. Então, pediu para viajar, é muito provável que não entre, né? Muito provavelmente quem vai entrar aí 15, 20 minutos de novo é o Lucas, né? Pra pegar um pouco mais de ritmo de jogo, né? Falando um pouco desse confronto, São Paulo, se o São Paulo, o empate não é um mau resultado para o São Paulo, mas se o São Paulo quiser resolver a vida, o São Paulo precisa vencer, né? Esse confronto, né? O São Paulo tá com 7 pontos, o Libertad tá com 6 e o próprio Alianza Lima tá com 4 pontos, né? Então tem uma vitória em cima do Tajeres e um empate com o São Paulo, né? Então, se o São Paulo quiser resolver a vida, o São Paulo precisa vencer esse confronto, mas o empate não tá de todo ruim, né? O São Paulo, se empatar ali, continua líder da chave, né? Claro, vai depender muito do resultado do Libertad, né? Contra o Tajeres, que joga também, né? Mas não é um mau resultado, até porque o São Paulo tem os 2 próximos jogos da Libertadores dentro de casa, né? Tajeres dentro de casa e o Libertad dentro de casa. Teoricamente, tem tudo pro São Paulo vencer, mas a gente sabe que o São Paulo gosta de se complicar aí um pouco dentro de casa, tem empatado bastante jogo, né? Um outro ponto importante aí pra gente ressaltar é que o Alianza Lima perdeu, né, contra o Cienciano, né? Perdeu de 1-0 na sexta-feira também, jogou, né? E com um gol de um conhecido, um velho conhecido nosso aí, o nosso querido Christian Cueva. Quem lembra do Cueva, né? Então, Cueva marcou de pênalti pro Cienciano de 1-0 e o Alianza Lima acabou perdendo o jogo, né? Vamos agora esperar, né, para que esse jogo seja pra gente ver o que vai acontecer aí nesse jogo, tá bom? Pra gente mudar de assunto aí, vamos falar aí um pouco, queria falar um pouco sobre essa questão aí do São Paulo e da batida de pênalti do Ferreirinha, né? Essa batida de pênalti do Ferreirinha aí foi vergonhosa, desastrosa, né? A gente viu aí que, assim, o Ferreirinha contra o Fortaleza bateu um pênalti totalmente displicente, um pênalti que poderia ter mudado o resultado do jogo, né? Porém, qual que é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui? 2 pontos. A gente tem informação aí de que o Ferreirinha bate pênalti sim, né? Ele treina pênaltis, né? Tudo. Mas ele não é o cobrador oficial, né? Teoricamente deveria ter sido o André Silva, né? Que bateu ali contra a Portuguesa e fez um belo gol ali de pênalti, né? No alto e forte, né? Do jeito mais correto de ser batido pênalti. E o Ferreirinha não bateu tão bem esse pênalti, né? E o que a gente queria também falar sobre isso, né? É inegável que o Ferreirinha bateu mal o pênalti e o goleiro acabou pegando, né? Mas também a gente tem que ressaltar aí um erro, né? Um erro do VAR, né? Que não checou, né, o pênalti batido e não viu que acabou o goleiro, né? O goleiro se adiantando, né? O goleiro do Fortaleza se adiantando. Então aí o São Paulo novamente prejudicado pela arbitragem. Eu não trouxe essa informação, essa constatação no jogo passado, no final de semana, porque não queria parecer que a gente estava justificando, né? Até porque é até vergonhoso a gente falar de erro de arbitragem num pênalti tão mal batido como o do Ferreirinha, né? Mas o fato é, o Ferreirinha bateu mal o pênalti e o VAR também deu uma falhada, né? Não checou que o goleiro do Fortaleza não estava com o pé na linha, né? E aonde que eu quero chegar com isso, né? Eu fiz um vídeo falando sobre a questão que o São Paulo, né, tinha avaliado bem a arbitragem, né? A questão dos bastidores, tudo, né, da CBF. E eu acho isso ridículo, né? Você vê erros e erros acontecendo quase toda a rodada com o São Paulo e o São Paulo ainda achando bom, né? Sei lá, avaliando bem a CBF, cara. É uma coisa ridícula, né? Então, assim, o São Paulo precisa melhorar essa avaliação aí, né? A gente não pode também... Claro, o pênalti ali foi mal batido,
mas talvez se tivesse voltado teria um outro cenário ali, né, dentro. Então, assim, São Paulo precisa melhorar essa questão dos bastidores, sim, com a CBF, não ficar batendo palma pra doido, né, e assim, a diretoria precisa se mexer, entendeu? Com relação a isso. Essa é a minha opinião aí, deixa a sua opinião nos comentários, né. Bom, pessoal, é o seguinte, falar com relação à meta, né, de venda do São Paulo, né, que chega agora a 85 milhões, né, e o São Paulo ainda não tem nenhuma projeção de venda aí de atletas, né, porque o São Paulo não tem, assim, uma sondagem muito vantajosa, assim, inclusive, né, nem dos atletas de Cotia, né, ainda não tem, né, essa janela no meio do ano aí, a gente vai ver algumas especulações, né, quero dizer assim, uma sondagem muito mais forte. Consulta a gente sempre tem, né? Inclusive aí, trazer uma informação para vocês que alguns clubes aí, né, consultaram aí tudo o Lucas Ferreira, né, que acho que é o jogador um pouco mais pronto aí para ir para a Europa, né? Mas nada ainda muito concreto, né? Uma coisa muito embrionária, nada muito concreto, né? E o São Paulo tá para renovar o contrato dele até, acho que meio 2029, né? Até porque o São Paulo tem um contrato longo com o Lucas Ferreira, né? O Ferreirão. Mas o São Paulo precisa renovar um pouco mais esse contrato para aumentar os seus vencimentos, né? Porque hoje o Lucas ganha na casa dos 20 mil, né? 20, 30 mil. E acaba que sua multa rescisória interna fica muito baixo, né? Por isso que teve esse burburinho do Cruzeiro, né? Tá querendo contratar o atleta, tudo. Porque a multa aqui internamente acaba sendo baixa, né? Que acho que chega a cerca de 40 milhões, né? E aí a gente tá aí em vias de renovar. Inclusive nas próximas semanas pode ser que renove, né? Com relação a isso, essa questão até das vendas, né? O São Paulo precisa bater essa meta de 85 milhões. Em torno de 2 a 4 atletas, né? Tem a possibilidade de ajuda nessa meta ser batida, né? O primeiro é o Nestor, né? O Nestor tá próximo de completar aí a meta, que acho que falta 45 minutos ou 60 minutos aí para que o Nestor bata a meta lá no Bahia e seja comprado por 30 milhões, né? O outro é o Galopo, né? O Galopo, que ainda, acho que no penúltimo jogo, né, do River Plate, acabou fazendo um gol, né? E também, muito provavelmente, será batida a meta do Galopo e vai ajudar ali com 21 a 22 milhões de reais. Então, só aí já são 51 milhões garantidos aí no cofre do São Paulo, né? E os outros 34 milhões, 35 milhões, pode ser que venha aí com a ajuda de 2 atletas ex-São Paulo, né? Muito por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Do clube formador, né? Um é o Antony, que tá aí cerca de 50 milhões de euros, né? Que o São Paulo, que o Betis pode desembolsar. Claro, o Betis muito provavelmente não tem essa grana. Então ele está sendo especulado em outro clube, que é o Atlético de Madrid, né? Então 5% dessa grana seria 2,5 milhões de euros, que aí chegaria perto dos 12 a 15 milhões de euros, né? Então, assim, seriam uns 15 milhões de euros, e seria mais ou menos isso aí também pelo Gabriel Sara, né? Que está sendo especulado do Manchester City. Então, só aí já daria os 30 milhões aí de reais, ficaria faltando pouco para o São Paulo bater a meta, né? Então, esses quatro jogadores podem ajudar o São Paulo a bater a meta de 85 milhões, né? Fora assim que o São Paulo tem alguns valores lá fora a receber, né? Por exemplo, o São Paulo tem porcentagem ainda do Rafael Tolói, dificilmente será vendido, mas tem, né? Que é o zagueiro do Atalanta, né? O São Paulo também tem porcentagem do Diego Costa, né? O Diego Costa, que está valorizado lá na Rússia. Inclusive aí mais para frente a gente vai trazer informação aí de sondagens que teve pelo atleta até, né? Então são jogadores que o São Paulo tem percentual que pode ser que ajudem a bater a meta. A janela forte da Europa é nesse meio do ano, né? Então a gente muito provavelmente vai ter aí algumas novidades, né? Nesse mercado da bola quando abrir a janela europeia de meio do ano, né? Então, pessoal, assim, basicamente é isso, tá? Novidades, a gente entra aí novamente, vem fazendo os vídeos aí, se inscreve no canal, deixa seu like, a gente tem vídeos diariamente ao meio-dia, tá? Geralmente eu solto aí informação do mercado da bola, informação de bastidores,
tá? E sempre respeitando aí a apuração da galera, tudo, né? A gente sempre traz aí informações aí, trazidas de jornalistas até mais renomados, né? Que é, no caso, o Zanqueta, tem muita informação do Zanqueta, do Alexander Vieira, Arnaldo Tironi, André Hernan, são caras que a gente geralmente traz aí informações, né? Que sabe que eles têm um pouco mais de trato lá dentro do clube e conseguem ter informações aí privilegiadas um pouco mais. Então a gente tenta sempre apurar aí as informações que a gente tem e sempre tenta bater com o que eles têm aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto e qualquer novidade a gente entra aqui para falar com vocês, tá bom? Muito provavelmente hoje a gente vai ter uma live aí com o Alexander Vieira e vamos falar um pouco disso, ok? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e vamos São Paulo.